Boa tarde, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos. Que o amor e a luz de Jesus nos envolvam, abrindo nossos corações e mentes para os ensinamentos dessa tarde. Com muita alegria no coração, agradeço ao plano espiritual, a esta casa e à sua direção pela oportunidade de estudo. Hoje vamos conversar sobre o penúltimo capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 49, que tem como título Regressando à Casa, onde refletiremos sobre importantes temas como expectativa e realidade, decepções e tristeza, egocentrismo e buscando amparo. Vimos no capítulo 48 que o ministro Clarencio havia dito que André Luiz poderia acompanhá-los quando estivessem levando a senhora Laura para a crosta terrestre, onde ela reencarnaria, e também que André teria a permissão para visitar seus familiares, notícia que lhe trouxe enorme alegria e expectativa. No início do capítulo 49, André descreve que, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, chegou à sua cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Percebemos ao longo de alguns capítulos do livro que a expectativa de André em relação a visitar seu lar terreno era grande. Estava saudoso e tinha grande desejo de saber como sua esposa e filhos estariam. André observou que a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu e o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notou a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação. Despediu-se da pequena caravana, que seguiria adiante, e Clarencio o abençoou, dizendo que ele teria uma semana ao seu dispor, que passaria por lá diariamente para revê-lo e que, se quisesse voltar ao nosso lar, poderia aproveitar sua companhia. Deu então seu último adeus à dedicada senhora Laura e se viu só, respirando o ar de outros tempos. Atravessou algumas ruas a caminho de casa, sentindo seu coração bater descompassado à medida que se aproximava do grande portão de entrada. Em frente ao pórtico, ostentava-se garbosa a palmeira que, com Zélia, sua esposa, ele havia plantado no primeiro aniversário de casamento. Ébrio de felicidade, avançou para o interior de sua casa, mas reparou que tudo denotava diferença enorme. Onde estariam os velhos móveis de Jacarandá? E o grande retrato, onde com a esposa e os filhinhos formavam um gracioso grupo? Alguma coisa o oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Dirigiu-se à sala de jantar, onde viu a filhinha mais nova, já uma jovem crescida. Quase no mesmo instante, viu Zélia, que saía do quarto do casal, acompanhando um cavalheiro que lhe pareceu médico à primeira vista. Gritou sua alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar pela casa, sem atingir os ouvidos de todos. Abraçou a companheira com o carinho de sua saudade imensa, mas Zélia parecia totalmente insensível ao seu gesto de amor. Muito atenta, perguntou ao cavalheiro alguma coisa que André não compreendia e recebeu como resposta que apenas no dia seguinte poderia diagnosticar seguramente, porque a pneumonia se apresentava muito complicada em virtude da hipertensão. Continuando, disse que o senhor Ernesto reclamava absoluto repouso. Opa, quem seria aquele senhor Ernesto? Perdia-se em um mar de indagações quando ouviu a esposa suplicar ansiosamente, bastante angustiada, que o médico o salvasse, já que não suportaria uma segunda viuvez. Vejam só,
Ele que estava ansioso para rever a esposa, cheio de expectativas, ao retornar para o seu lar terrestre, viu agora suas expectativas caírem por terra. Será que André estava preparado para enfrentar todas as mudanças que encontraria em seu lar terrestre? Será que o ano passado em nosso lar o havia preparado para compreender, para perdoar e para aceitar esta nova realidade? Vamos ver continuando o capítulo. André descreve que um corisco não o fulminaria com tanta violência. Outro homem se apossara do seu lar, da sua esposa, que já o esquecera. A sua casa não mais lhe pertencia, ou seja, o que tinha certo como seu já não mais lhe pertencia. Pensou naquele momento se teria sido válido ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões. Vamos aproveitar a oportunidade para refletir sobre expectativa e realidade. Sobre a expectativa que André tinha de como encontraria sua família terrena e pela realidade tão diferente que encontrou. As expectativas estão sempre presentes nas nossas vidas e revelam os anseios que possuímos de que algo aconteça ou de que a atitude de alguém que alguém teria em relação a nós seria exatamente como imaginamos. São naturais, mas até certo ponto, pois quando excessivas, acabam por revelar algum desequilíbrio. Ao se esperar muito de pessoas ou circunstâncias, ficamos presos a elas, o que normalmente gera ansiedade, expectativa e, na grande maioria das vezes, frustração, pois os fatos nem sempre correspondem ao que estávamos esperando. Devido à nossa interminável busca de satisfação, criamos e alimentamos expectativas em relação aos outros e às situações, nos tornando reféns de circunstâncias alheias à nossa própria vontade. Elaboramos uma imagem mental carregada do que desejamos e passamos a esperar que o desenrolar dos acontecimentos se dê exatamente de acordo com a fantasia construída. A realidade acaba provocando decepções, pois o que havíamos construído mentalmente era apenas uma ilusão. Vale aqui a reflexão de que o nosso bem-estar não pode depender quase que exclusivamente do que nos será oferecido e proporcionado pelos outros. Não podemos depender de uma situação externa para nos sentirmos plenos e felizes, nem deixar que qualquer circunstância externa abale a nossa paz interior. Por que desejamos que os outros preencham nossos vazios emocionais? Porque pensamos que se fizermos algo para o outro, merecemos sempre receber como retribuição do outro algo exatamente igual? Segundo o Espiritismo, na sua função de educador de almas, ignorar as infinitas possibilidades que trazemos na alma, depositando nossas perspectivas de felicidade no mundo exterior, esperando que as pessoas e as circunstâncias satisfaçam todos os nossos anseios, é uma das mais profundas raízes do nosso sofrimento. Devemos enfrentar as situações que se nos apresentam, entendendo que tudo tem um porquê, que as situações com as quais nos deparamos sempre trazem lições e têm um propósito evolutivo. O processo de evolução é individual, intransferível e obedece às leis justas e perfeitas de causa e efeito. Afinal, conforme Joana de Ângeles descreve, o outro não existe para nos agradar ou desagradar. O outro existe para nos ensinar. Quando abandonarmos o orgulho e o delírio de acreditar que tudo vai ser exatamente como queremos, estaremos no caminho da nossa evolução. Retornando ao capítulo, André corre ao seu quarto, verificando que outro mobiliário existia e que no leito estava um homem de idade madura, evidenciando melindroso estado de saúde.
Ao lado dele, 3 figuras negras iam e vinham, se mostrando interessadas em lhe agravar os padecimentos. Essas figuras possivelmente eram entidades inferiores, espíritos devotados ao mal. De pronto, teve ímpetos de odiar o intruso com todas as suas forças. Mas já não era o mesmo homem de outros tempos. Não conseguia sentir ódio. O Senhor o havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. As sementes do Evangelho de Jesus já estavam plantadas no seu coração. Sentou-se, decepcionado e acabrunhado, vendo Zélia entrar e sair do aposento várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que a ele coube noutros tempos. Que difícil, não é mesmo? O que sentiríamos se estivéssemos em seu lugar? Será que conseguiríamos não sentir ódio, não desejar o mal, perdoar, ter entendimento, aceitação de uma situação igual a esta? Ou será que pensaríamos de forma egoísta e egocentrada? Mas como assim? Tudo que era meu foi tomado por outra pessoa? Aqui vale mais uma reflexão sobre o egocentrismo. Em psicologia, chamamos de egocentrismo a condição ou estado de espírito do egocêntrico. Tem como origem no grego, sendo a junção de égon e centrum, que significa eu no centro. É uma exaltação excessiva da própria personalidade, fazendo com que o indivíduo se sinta sempre como o centro das atenções. Não conseguindo demonstrar empatia, não conseguindo se colocar no lugar do outro, nem sentir a dor do outro. Afinal, está sempre ocupado em apreciar a própria imagem, como a lenda do Narciso, que adorava se admirar. O indivíduo egocêntrico é também egoísta, porque pensa só em si, ou pelo menos pensa em si mesmo em primeiro lugar, pois acredita que o mundo gira ao seu redor. Nada que acontece é sua culpa, sempre foi porque o outro lhe fez ou deixou de fazer algo. Apenas as suas opiniões têm valor, estão sempre corretas e têm importância. Costumam também ter a necessidade de receber elogios alheios, pois precisam sempre da aprovação dos outros. Durante a infância, o ser humano experiencia a fase do egocentrismo. A criança espera que tudo seja do jeito que gosta, quer toda a atenção da família e todo o carinho para si. É possível estabelecer uma comparação entre essa fase natural da evolução física e a evolução espiritual. Enquanto tivermos a atenção focada nos nossos prazeres e necessidades, estaremos ainda na infância espiritual. Gradualmente, precisamos compreender que o direito nasce do dever bem cumprido. O homem maduro aprende a prestar atenção nos direitos dos outros, pois a ideia de justiça já despertou o seu coração. Voltando ao capítulo, depois de algumas horas de amarga observação e meditação, sentado em seu antigo quarto, André retornou cambaleante à sala de jantar, onde encontrou as filhas conversando e mais surpresas viriam a seguir. A filha mais velha se casara e tinha no colo um filhinho. E o seu filho, onde estaria? Zélia instruiu convenientemente uma senhora enfermeira e veio mais calmamente conversar com as filhas. A mais velha disse que teria vindo visitar não só para colher notícias do Dr. Ernesto, mas também porque, naquele dia, singulares saudades do seu pai, de André, lhe atormentavam o coração. Desde cedo, pensava muito nele e não sabia bem definir, correndo lágrimas abundantes de seus olhos. Zélia se dirigiu à filha de forma autoritária, dizendo que era só o que faltava. Aflitíssima como estava, ter que tolerar as perturbações da filha. Já havia proibido terminantemente qualquer alusão sobre André, pois isso desgostava seu atual marido. Já havia vendido tudo o que recordasse o passado morto. André estava morto. Não deveriam vir com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Imaginem André,
ouvindo tudo isso. Que decepção, não é mesmo? Vale aqui dizer que Zélia não estava respeitando, que são duas coisas diferentes. Uma, sua nova vida, seu novo relacionamento, e a outra, o amor entre pais e filhos, cujos laços e sentimentos são muito fortes. A filha mais jovem acrescentou que desde que a irmã havia se interessado pelo espiritismo, que chamou de maldito, vivia com tolices na cabeça, dizendo que essa história dos mortos voltarem era um absurdo. André se aproximou da filha chorosa, lhe estancando o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação, que ela não registrou de forma auditiva, mas como pensamentos confortadores. Agora, André compreendia o motivo pelo qual seus verdadeiros amigos, chamou de verdadeiros amigos os de nosso lar, haviam procrastinado tanto seu retorno ao lar terreno. Angústias e decepções se sucediam a tropel. Sua casa parecia um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado. Somente uma filha ali estava de sentinela ao seu velho e sincero amor. Pensou que nem os longos anos de sofrimento em que ficou no umbral haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Quando passamos por momentos de decepção, de desencanto, pensamos que eles vieram apenas para atrapalhar a nossa tão almejada felicidade. A decepção que sentimos quando um fato não corresponde às nossas expectativas provoca sentimentos de tristeza, perda, raiva, revolta, frustração. Mas é uma parte inevitável da vida e nem sempre é fácil lidar com ela. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Jesus dizia que a felicidade não é desse mundo, não é mesmo? Momentos difíceis como este trazem lições e aprendizados para a nossa evolução espiritual. Muitas vezes, a dor que passamos serve como uma boa professora, trazendo a oportunidade de refletirmos sobre as escolhas inadequadas que fizemos por criarmos tantas ilusões. Quando a luz da verdade houver penetrado na nossa alma, a fé no futuro poderá nos trazer consolação. É como se tirássemos a venda dos olhos e passássemos a enxergar com mais clareza e lucidez o futuro que ainda virá. Jesus nos advertiu que bem-aventurados seríamos se sofrêssemos bem, com resignação, compreendendo que o sofrimento e a tristeza são ocasionados por nós mesmos, por nossas ações nesta ou em vidas passadas, e que o que realmente tem importância é a vida espiritual, a vida futura. Voltando ao capítulo, chegou a noite e voltou o dia, e André se encontrava na mesma situação de perplexidade, a ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou, oferecendo o cordial da sua palavra amiga, e percebendo seu abatimento, disse que compreendia suas mágoas e que se rejubilava pela ótima oportunidade desse testemunho. Não tinha diretrizes novas, e qualquer conselho seu seria intempestivo. André não deveria esquecer, entretanto, a recomendação de Jesus para que amássemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e que isso sempre operava verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos. Que conselho maravilhoso em um momento como este. André agradeceu sensibilizado, pedindo que Clarencio não o desamparasse com o seu auxílio. Clarencio sorriu e se despediu. André, que se sentia triste, abatido, decepcionado e perplexo com o que havia encontrado ao visitar sua família terrena, tendo suas expectativas frustradas, pediu a Clarencio que não o desamparasse. E logo em seguida, em face da realidade e absolutamente só no testemunho, começou a ponderar o alcance da recomendação recebida, refletindo com muito mais serenidade. Quando abrimos o nosso coração e oramos com fé ao nosso Pai Maior, pedindo amparo, percebemos que nunca estamos sozinhos.
Deus, em sua soberana justiça e bondade, nos concede todo o amparo e os recursos que necessitamos. Basta termos a verdadeira fé. Ocorreu assim com André, que passou a ter maior clareza, refletindo com maior serenidade e percebendo que, afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse ele próprio o viúvo na terra? Teria suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a 1000 pretextos para justificar nova união? E o pobre enfermo, por que odiá-lo? Não era também seu irmão na casa do nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Era preciso lutar contra o egoísmo feroz. Jesus o teria conduzido a outras fontes. Não podia proceder como homem da terra. Sua família não era apenas uma esposa e 3 filhos na terra. Era, sim, constituída de centenas de enfermos nas câmaras de retificação, onde trabalhava em nosso lar, e se estendia agora à comunidade universal. Dominado de novos pensamentos, sentiu que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade lhe abrira no coração. Que aprendizado realmente lindo André teve e nos ofereceu neste capítulo. Buscou no amparo divino forças para lutar contra o egoísmo feroz, contra o seu egocentrismo. Ao abrir o coração para Jesus, entendeu que a sua verdadeira família era a comunidade universal, e seu entendimento mudou completamente. Não havia mais a sua casa, os seus móveis, a sua mulher. Todos eram irmãos e deveriam existir compreensão, perdão. Ele deveria aceitar a situação e abrir o seu coração para o verdadeiro amor. Queridos irmãos e irmãs, quantos ensinamentos maravilhosos obtivemos nesse capítulo. Que possamos refletir e extrair o máximo possível em favor do nosso amadurecimento espiritual. Uma ótima reunião a todos e que a luz do nosso Mestre Jesus esteja sempre a nos guiar.